Seguindo com os nossos vídeos de análise de jogadores do Galo, posição por posição, atleta por atleta, chegamos na lateral direita e vamos falar de Guga, o que é muito polêmico, porque o Guga, por diversas vezes, é muito questionado pela torcida diante de algumas atuações e alguns erros. Eu, inclusive, nunca escondi que não sou muito fã do Guga, não. Mas ao estudar os números dele, inclusive para fazer esse vídeo, eu fiquei muito surpreendida com o quão os números dele são bons. E, inclusive, o desempenho dele também influencia muito no resultado do Galo em campo. Então, vamos chegar a alguma conclusão, né, no final desse vídeo. Eu espero que seja positiva, mas que dê pra gente perceber também aonde ainda tem espaço para evolução no Guga, assim como no time do Galo. Vou usar como base alguns dados do SofaScore, que é um site de scouts e analisa vários números dos atletas e por partida o SofaScore dá uma pontuação para aquela atuação específica de cada jogador. E a média do Guga é 7,11. É uma média muito alta comparado aos demais jogadores da posição dele no Campeonato Brasileiro. E mesmo dentro do elenco do Atlético, é uma nota muito alta. E, inclusive, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho em qual posição que ele está dentro do elenco. Mas essa nota alta do Guga mostra que, na maioria das partidas, ele atua muito bem. Independente dele ser decisivo ou não, ele executa muito bem as tarefas que lhe são cabidas, né, dentro de campo. O SofaScore, ele detalha quais são os pontos fortes e fracos de cada atleta. E os pontos fortes do Guga que eles destacam é o desarme e o duelo no chão. Isso é muito surpreendente, né? Porque marcação nunca foi o ponto forte do Guga. Mas agora os melhores números dele são nessa posição. Porém, como ponto fraco, vem algo que a gente destaca muito nas atuações do Guga. Ele tem tendência a erros. Ou seja, por mais que ele tenha bons números, ele tem uma tendência a errar. Dá uma olhada nesse mapa de calor do Guga que aparece aqui na tela. Como ele ocupa o lado direito do campo quase que como um todo. Ele passa por todo o lado direito do ataque atleticano e da defesa atleticana. E se antes a gente destacava muito a ofensividade do Guga, perceba que ele praticamente não acessa mais aquela região, aquela ala direita lá no extremo do campo. Praticamente não joga mais por ali. Hoje, o desempenho defensivo dele é muito mais explorado pelo Sampaoli do que o ofensivo. Olha para vocês verem como que na meiuca do campo do Galo, ele atua bem forte. É onde ele mais atua, inclusive. Ele joga quase como um volante, principalmente porque ele ajuda nessa saída de bola. Então, ele ocupa aquele espaço, assim que faz a primeira transição, ele sai dessa posição de lateral e desloca mais para o meio, fechando. Então, o mapa de calor dele fica com essa presença maciça no meio de campo. E é muito importante esse dado, porque no esquema do Sampaoli, o meio de campo ele é o setor responsável pela retenção da posse de bola. Ele é o setor responsável pela manutenção da pressão adversária, quando ele avança esmagando o adversário no campo de defesa. Então, o Guga ele transita entre duas partes. A parte de saída de bola, onde ele faz parte dessa primeira linha ao lado de Hever e Alonso, e depois ele preenche o meio de campo do Galo, quando o Atlético já está com a posse de bola no campo do adversário e já está montando o seu ataque. Então ele passa a ser um jogador imprescindível para o esquema do Sampaoli. Sabe aquela média que eu citei lá no início do vídeo, que era 7,11 a média do Guga?
Então, de todos do elenco, o Guga possui a 5ª melhor nota, poucos décimos atrás dos 3 primeiros à frente dele, e só o Keno que tem uma diferençazinha um pouco maior para ele, né, como maior destaque do Atlético hoje pelo SofaScore. Como o time do Galo tem funções muito divididas, né, então assim, todo mundo defende, todo mundo ataca, todo mundo marca, todo mundo finaliza. Então a tendência é que os scouts fiquem muito equilibrados mesmo. Mas mesmo com todo esse equilíbrio, o Guga ainda consegue se destacar. Em comparação com o outro lateral, o Guilherme Arana, o Guga possui uma atuação completamente oposta. O Arana é muito ofensivo e o Guga fica mais na criação da jogada, ele é um pouco mais defensivo. E mesmo assim, ele consegue equivaler a nota do Arana, mesmo o Arana tendo números surpreendentes de gols, finalizações, bola parada e por aí em diante. Então esse também é um fator positivo na análise dos números do Guga. Quando o ranking é de número de passes certos por jogo, o Guga aparece na 4ª posição como o melhor da equipe. Apenas os zagueiros titulares trocam mais passes do que ele. O fato de fazer parte da linha inicial, né, Alonso, Hever e Guga, é a razão disso acontecer, porque eles fazem essa primeira troca de passes até encontrar um espaço, então eles tocam mais a bola mesmo. Porém, mesmo nessa linha de saída de bola, ele é o que fica menos com a bola. Isso a gente percebe pelos números de passes de Hever e Alonso. Isso acontece porque o Hever é o responsável pela essa primeira transição. Então ele é quem mais toca na bola, ele joga mais centralizado e é quem distribui mais as jogadas. O Alonso, por sua vez, joga do lado esquerdo, o lado que o ataque do Galo é mais forte. Então ele participa mais do jogo. Então o Guga, sendo do lado direito, ele participa menos, ele dá menos passes, porém ele tem uma assertividade muito alta de passes, ficando atrás do Hever, que assim é basicamente o maior ponto forte do Hever hoje, essa saída de bola qualificada. Esse espaço é o melhor fundamento que ele executa. Então não tem problema, não tem demérito nenhum em ficar atrás do Hever nesse quesito de passe certo. E a eficácia de passes certos do Guga é muito, muito, muito bom. Falar do maior destaque do Guga, né, pelos números, que é o desarme. O Guga, ele normalmente é o homem que dá o combate no meio de campo, aquele primeiro combate. Então assim, o Galo perdeu a bola, imediatamente o Galo pressiona para retomar essa posse de bola. E o Guga é o jogador que faz esse primeiro combate. Então, por isso, os números dele de desarme aumentaram. Porque ele dá esse primeiro combate e consegue roubar a bola muitas vezes. E aí acaba que vai jogando esses scouts dele para o alto, né? E para alcançar esses números, o Guga precisou evoluir muito. Porque esse defeito defensivo dele, o Guga é um jogador que tem muita dificuldade para marcar. Então acaba que sempre foi muito cobrado dele. Então, aquela marcação mais postada, 1 contra 1, ele na linha de defesa, ele ainda encontra muitas dificuldades. Porém, esse combate no meio de campo, onde normalmente é uma bola muito rápida, então assim, ele chega para dividir essa bola, ele chega com assim que o outro jogador recebe essa bola, ele consegue levar vantagem e evoluiu muito, muito, muito. O último quesito que vamos avaliar é o de interceptações. Guga é um jogador que intercepta muitas bolas durante o jogo e acaba que é assim também no campeonato. Ele é o líder do time nesse quesito, né, nesse fundamento. Isso acontece por quê? Porque normalmente o Guga está muito bem posicionado. O Sampaoli divide o campo em alguns quadrantes, quadrante seria basicamente como se a gente tivesse um jogo da velha no campo de ataque, vamos simular assim, e aí cada espacinho desse seria um quadrante. E aí os jogadores precisam ocupar 2 quadrantes desse para que o time consiga ter pressão, ter intensidade ao jogar. Então o Guga, ele consegue se adaptar muito bem a esse posicionamento em quadrantes. E isso possibilita a ele que, numa explosão, numa arrancada, ele possa antecipar a uma jogada, e isso é uma interceptação. Ou como ele faz parte dessa primeira linha, em lançamentos, ele consegue fazer essa interceptação.
Para se interceptar uma bola, é fundamental essa inteligência de posicionamento. E como o Guga evoluiu nisso, como o Guga melhorou. Nos primeiros jogos, a gente tinha muitos problemas com o Guga, inclusive de posicionamento, onde ele era totalmente explorado pelos adversários, porque ele era o lado mais frágil do Atlético. Porém, exatamente por ser tão cobrado, por jogarem tão em cima dele, ele evoluiu demais. E hoje, ele não é mais o lado inseguro da defesa atleticana. Isso baseado totalmente em números. Aproveitando, já assistiu esse vídeo até aqui, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo atleticano, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai sempre receber os nossos vídeos em primeira mão.